Olá pessoal, estamos aqui de volta com as nossas aulas aqui pela plataforma, né? Então passamos aí um período aí de recesso, pelo qual os motivos vocês já conhecem, né? Então vocês aí estão com matéria em mão aí, uma apostila, onde essa apostila vamos explicar aí sobre cada conteúdo aí que está presente nela. Então não é preciso você copiar nada do que está aí na apostila. Basta você colar no caderno e ter esse material para que vocês possam estudar por ele. Então vamos prestar bem atenção aí no que esse texto aí representa para vocês. Então é um texto que fala sobre a superação no esporte. Então é relacionado a uma modalidade que é a modalidade de handebol, sobre um atleta, Daniela Piedade. Então vamos ver aí a superação no esporte dessa atleta. Então esse texto vai relatar um pouco do que aconteceu com essa atleta. Vocês vão conhecer um pouco aí o que ela representa para o handebol, o que ela conquistou. Então, antes de iniciar aí sobre o que a superação no esporte na vida de Daniela Piedade, vamos ver que a superação ela pode ser entendida como uma forma de vencer os obstáculos e as dificuldades que você possa vir ter durante a sua carreira de atleta, certo? Não só assim de atleta, mas também na vida pessoal de cada um de vocês. Vocês sabem que existe muitas dificuldades e vocês estão já começando a lidar com esses obstáculos e procurando sempre estar se superando, ok? Então, a superação é isso, você procurar vencer todos aqueles obstáculos que aparecem na sua frente, certo? Com dedicação, certo? Com força de vontade e determinação para que vocês possam almejar o que vocês querem. Mas para vocês conseguirem, vocês vão ter que enfrentar tudo que possa vir pela frente de vocês. Coisas boas, coisas ruins e coisas que vocês estão fazendo certo, mas vocês sabem que tem capacidade para fazer melhor. Então vocês estão se superando também de uma forma construtiva, numa qualidade até pessoal, né, que vocês podem estar construindo isso. Então, a superação você tem que ter o máximo de dedicação, ter disciplina, ter empenho e buscar sempre a sua melhora, certo? E não desistir no primeiro obstáculo que vem aparecer, que foi o caso, que não foi o caso na verdade de Daniela, que é conhecida como Dani Piedade do handebol. Então, em 2012, Daniela jogava na seleção brasileira. Então, ela estava treinando para competição pela seleção brasileira de handebol. Então, eles estavam treinando ali para um amistoso, onde Dani ela sofreu um AVC, um acidente vascular cerebral. Então, sofreu essa lesão, certo? O AVC, onde ela desmaiou, perdeu a consciência. Então, isso fez com que ela passasse um bom período afastada da seleção devido a essa lesão, na verdade, esse AVC que ela sofreu. Então, teve que se afastar. Muitos não acreditavam mais que ela iria voltar, que ela ia ficar com sequelas, que não ia jogar mais handebol, certo? Então, ela passou 10 dias internada, certo? Só sendo acompanhada, fazendo vários exames. Então, esse texto fala sobre essa superação dessa atleta. Muitos não acreditavam mais nela, mas quando ela teve uma melhora, ela quis se superar e ela teve força de vontade para que viesse voltar a treinar, viessem a jogar. Então, essa determinação dela, essa força de vontade dela fez com que muita gente também viesse ajudar ela a superar essas dificuldades, não? Então, foi muito importante os amigos, a seleção, a companheira de seleção, os técnicos, né?
tá sempre ali incentivando ela para que ela pudesse vir voltar a fazer o que ela gosta, que era jogar. Então, 1 ano e 2 meses após ela ter sofrido essa lesão, certo? Dani, ela foi campeã mundial pela seleção brasileira. Então foi o único título mundial, tanto masculino como feminino, que o Brasil conquistou. Então a seleção feminina, certo? Junto com Dani, Dani Piedade, jogadora, ela conseguiu um grande feito no esporte, no handebol, que foi vencer o campeonato mundial de handebol. Então ela fez parte dessa equipe, então ela se tornou-se vitoriosa e conseguiu realizar um feito assim que muitos na verdade não acreditavam que ela viesse voltar e a jogar em alto nível, certo? O handebol. Então esse texto fala um pouco assim dessa trajetória dela, o que ela conseguiu alcançar diante de todas as dificuldades que ela encontrou, certo, para que voltasse a jogar. Então foi mesmo um momento de superação no esporte que ela conseguiu. Então até ela mesma relatava que ela relatou que foi um milagre voltar a jogar, certo? Porque diante de como ela ficou sem falar, sentindo dificuldade para andar, e ela ter superado todas essas dificuldades, então realmente ela acreditou nela mesma, primeiramente, se acreditou no que era capaz, no que ela poderia acontecer. Então uma história aí belíssima aí que esse texto aí relata aí para vocês, relacionada à superação no esporte. Então, diante desse texto, diante do que foi passado para vocês, lá no finalzinho desse texto, eu coloquei um exercício para vocês, um exercício de 5 perguntas, certo, relacionado ao texto, que é a superação no esporte, sobre Daniele Piedade, jogadora de handebol. Então, a primeira pergunta, ela se refere ao quê? Então, o texto se refere a uma jogadora de qual modalidade esportiva? Então, lá no textozinho, lá no início, vocês vão encontrar aí essa resposta, certo? Relacionada de qual modalidade que o texto está se referindo diante da jogadora. Segunda pergunta: qual o nome da jogadora citada no texto? Então, falamos bem dela aí no texto, sempre falando dela aí no texto. Então, também a questão aí que vocês aí vão fazer aí sem nenhum problema. Terceira pergunta. A terceira pergunta: para você, o que significa superação? Então, é uma questão pessoal diante do texto, diante do que nós vimos, diante do que foi falado para vocês, o que seria uma superação? O que significa superação para você? Então, é uma questão aí pessoal que vocês podem comentar a respeito desse tema que estamos falando. Quarta pergunta. A quarta pergunta: o que o texto representa sobre a superação no esporte? Então, uma questão aí interpretativa aí do seu ponto de vista aí do texto, certo? O que ele representa sobre a superação no esporte. Então, isso é o que a gente comentou a respeito. Acho que dá para você responder sem nenhum problema aí também essa pergunta. Então, quinta e última pergunta: em que ano Dani Piedade sofreu o AVC durante o treino? Então, lá o texto lá tem uma datazinha lá super importante lá que vocês vão ver e responder sem nenhum problema essa questão também. Então, questões aí voltadas para o texto, questões aí que vocês com certeza não vão ter nenhum problema para responder, e se tiver algum problema eu vou estar à disposição para que a gente possa esclarecer da melhor forma para melhor entendimento de vocês. Então é isso, pessoal. Tá aí o texto sobre superação do esporte. Espero que vocês aí tenham compreendido bem a explicação aí, tanto do texto aí do exercício também. E qualquer dúvida, vou estar à disposição de vocês aí no período, no horário que a gente marcou, que a gente combinou. Ok, pessoal? Então, até a próxima.